no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir para ela fazer um favor. Tem Bíblia ali atrás, se quiser dar para o pessoal que está sem Bíblia, por gentileza. Nós estamos seguindo a nossa série sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro denso, é um livro muito bonito, onde nós vemos os atos de Deus, e esse é o tema da nossa série de sermões que nós temos seguido no livro de Atos. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos fica no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente encontra aí o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós faremos a leitura hoje a partir do versículo 22 até o 33, tendo como tema cumprimento. A palavra de Deus nos diz assim, em Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao 33. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A esse, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de nessa noite abrirmos a Bíblia e ouvirmos a tua voz falando aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor fale profundamente, verdadeiramente, de forma realmente profunda aos nossos corações. Que Cristo Jesus seja revelado, que a tua igreja olhe para o texto e encontre Jesus saltando aos seus olhos, e que eu venha, ó Deus, me esconder tão somente atrás
da cruz de Cristo Jesus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é o cumprimento. No domingo passado nós falamos sobre a profecia e hoje o tema é o cumprimento. E antes de entrarmos no texto, talvez uma das maiores decepções que nós passamos na vida é quando alguém nos promete algo e não cumpre. Já aconteceu com você? Alguém prometer alguma coisa e de repente, na hora H, você fica com uma expectativa muito grande que aquela promessa será cumprida e de repente você leva um bolo. O seu mundo desaba, você se sente traído, indignado, frustrado. Ou você já fez alguma promessa e você quebrou essa promessa? A promessa, não sei se você faz essas promessas, mas a promessa de perder aqueles quilinhos a mais, de acordar mais cedo, de talvez ter uma rotina mais organizada, de diminuir o tempo nas redes sociais, a promessa de não chegar mais atrasado nos seus compromissos. Se você se lembrar, a gente faz uma listinha de resoluções no começo do ano e nós já perdemos metade do ano. Metade do ano já foi. E muitas vezes essa nossa lista de resoluções no final do ano vira uma lista de lamentos. Não é assim? Todas as promessas que nós fizemos, né? E de repente quando nós vemos, nós quebramos aquela promessa. Queridos, a verdade é que nós quebramos muitas promessas desde que fomos lançados fora do Jardim do Éden. O próprio Adão e Eva quebraram a primeira promessa quando desobedeceram a Deus, mas não o Senhor. Nós quebramos as promessas, mas Deus é aquele que cumpre as suas promessas. O que Deus fala, querido e queridas, Deus cumpre. As promessas do Senhor são verdadeiras e Deus jamais quebrou as suas promessas. E a maior de todas as promessas que Deus fez a nós foi enviar um Salvador. A maior promessa de todas as promessas, Deus prometera um Salvador que viria nos salvar. E cada personagem da história bíblica, desde Adão, passando por Abel, por Abraão, por Moisés e por Davi, almejava um Salvador perfeito. A promessa de que alguém viria e nos salvaria dos nossos pecados. A promessa bíblica de que eu e você precisamos de um rei perfeito, mais perfeito que Davi. Alguém, queridos, que nos governe e que nos proteja. Eu e você precisamos de um profeta perfeito, maior que Moisés, maior que todos os profetas, que nos guie na vontade de Deus e que confronte a nossa idolatria. E nós precisamos de um sacerdote perfeito, mais perfeito do que os descendentes de Arão, um sacerdote que nos reconcilie com Deus e que intercede em nosso favor diante do Senhor. Queridos, a ideia central de tudo que eu vou falar, o que você não pode esquecer amanhã de manhã, é que Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Cristo foi entregue para morrer pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para a nossa salvação. E hoje, Cristo reina sobre todas as coisas e faz de nós testemunhas do seu reino. Nós veremos nesse texto, querido, que os homens, eles mataram o Senhor, mas o Senhor fez do pior mal o maior bem. Olhe no texto, fique com a sua Bíblia aberta. A primeira verdade que nós vemos, queridos, é que Deus cumpre a sua promessa entregando o seu Filho. Pedro nos diz no texto: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem.
o apóstolo Pedro, após explicar a promessa, os irmãos lembram do domingo passado, após Pedro confrontar aquela multidão que pensava que eles estavam bêbados, mas o que estava acontecendo era a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Agora, diante daquela multidão perplexa, Pedro, queridos irmãos e irmãs, coloca os olhos daqueles homens em Jesus Cristo. Pedro agora coloca os olhos e o coração daquele povo na pessoa de Jesus. E o sermão de Pedro, assim como cada sermão, de vários sermões que nós temos em Atos, o centro de todo sermão é a pessoa de Jesus Cristo. Se você for ver as pregações de Pedro, as pregações de Paulo, a pregação da igreja, o centro, o fundamento, a coisa principal é expor Jesus diante dos olhos das pessoas. E Pedro, então, queridos, ele coloca os olhos daquela multidão em Jesus. E Pedro, ele se dirige de forma específica ao povo de Israel. Observe no texto. Pedro agora confronta os israelitas. É isso que nós estamos vendo aqui. De maneira específica, Pedro agora se volta para os judeus. E Pedro está dizendo: olha, prestem atenção, israelitas. Prestem atenção, o povo de Deus, vocês que carregam a lei de Deus, vocês que foram o povo escolhido por Deus para manifestar o seu poder, ouçam o que eu vou dizer. Pedro, queridos, ele confronta os religiosos. Pedro, ele confronta os judeus que achavam que eram justificados e aprovados por Deus pelo que eles faziam e não por aquilo que Deus havia feito no lugar deles. Pedro agora confronta homens e mulheres que não estavam entendendo que Deus justifica homens e mulheres por pura graça, mediante o sacrifício de Jesus. Porque sempre foi por graça, sempre foi pela graça. Às vezes a gente tem aquela ideia errônea de achar que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Mas o que Hebreus nos ensina? Hebreus nos ensina, queridos irmãos, que Noé, que Abraão, que Abel, todos os homens e mulheres que andaram com Deus foram justificados por meio da fé, por meio da graça de Deus. E o Evangelho cristão são as boas novas a respeito de um judeu. E esse Evangelho que hoje nós pregamos, que hoje nós amamos, foi pregado por judeus para judeus. E não foi isso que Jesus disse quando encontrou uma mulher samaritana. Quando eles entram ali numa discussão teológica sobre adoração, se eles deveriam adorar no Monte de Jerusalém ou no Monte de Gerizim, Jesus fala: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que Jesus quer dizer com isso? Que a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo que a salvação viria por meio dele, e ele era descendente dos judeus. E ao anunciar, queridos, o Evangelho aos judeus, Pedro e a igreja estavam proclamando que as Escrituras do Antigo Testamento tinham sido cumpridas. As promessas tão esperadas no Antigo Testamento se tornaram realidades na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso a igreja olhava para o Antigo Testamento para mostrar que o Messias esperado tinha chegado, e esse Messias era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque é isso que Pedro faz. Observe no texto. Pedro ele apresenta Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus diante de vocês. Queridos, olhem bem para isso. Nós somos aprovados por Deus não pela nossa entrega, não pelo que fazemos. Nós não somos salvos por Deus ao entregar o nosso coração. Isso são consequências de uma entrega maior e de uma aprovação muito maior. Nós somos aprovados por Deus por causa desse homem, o único homem aprovado por Deus em toda a história por sua obediência, foi Jesus Cristo.
O único homem em toda a história que Deus olhou e teve prazer e não encontrou pecado foi Jesus. O único homem que foi salvo por obedecer à lei foi Jesus. E agora nós, que somos pecadores, quando nos achegamos com fé e arrependimento, nós somos justificados por meio de Jesus de Nazaré, aquele que guardou a lei, aquele que nunca pecou, o segundo Adão, que diferente do primeiro Adão, não virou as costas para Deus, mas viveu uma vida de obediência a Deus até a morte e morte de cruz. E como Jesus foi aprovado, irmãos, olhem no texto, aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Não é isso que Nicodemos, quando se aproxima de Jesus, tarde da noite, ele chega lá e ele diz: olha, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com você. Queridos, Deus ele confirma, Deus ele aprova Jesus e ele dá evidências disso por meio dos milagres, por meio dos prodígios, por meio dos sinais que o Senhor Deus realizava através de Jesus. Queridos, os milagres de Jesus não devem ser entendidos fora da sua missão redentora. Quando a multidão começava a ver Jesus apenas como um milagreiro, como alguém que ia resolver todos os seus problemas, Jesus ele saía daquele lugar e ia para outra banda. Porque Jesus sabia, queridos irmãos e irmãs, que os milagres, eles não tinham fim neles mesmos, mas os milagres existiam para apontar a obra redentora de Jesus no mundo. Os milagres de Jesus não eram um fim em si mesmo, mas eram provas incontestáveis de que o reino de Deus havia chegado. E quando João Batista, o primo de Jesus, está preso, ele tem um fim trágico, e em aparente falta de fé, João Batista está lá preso, e ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? João, no momento aparente de falta de fé, ele pergunta: você é o Messias? Você é o grande rei que estávamos esperando? E o que Jesus responde aos discípulos de João? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino dos céus. Ao começar, queridos, a pregar e a curar, Jesus estava estabelecendo o reino de Deus neste mundo. E quando Jesus envia os discípulos de volta para João, Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Vejam o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando. Deus aprova Jesus como Salvador e Deus entrega o seu Filho como nosso Redentor. E Pedro, queridos, ele apela à memória dos ouvintes. Ele diz no texto: como vocês mesmos sabem. Pedro estava lembrando o que tinha acontecido poucos dias antes. Muitos daquela multidão que estava ali conheciam bem o que Pedro estava dizendo. Muitos, queridos, tinham ouvido e visto os milagres maravilhosos de Jesus. Muitos dos que estavam ali haviam comido dos 5 pães e dos 2 peixinhos que Jesus multiplicou. E muitos dos que estavam ali, alguns dias atrás, estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora Pedro, ele expõe Jesus, ele diz que Deus cumpre a sua promessa ao entregar Jesus para morrer por eles. Mas olha o verso 23. Queridos, Jesus foi morto conforme o plano determinado e a presciência de Deus,
vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Havia, queridos irmãos e irmãs, um plano determinado por Deus antes do mundo existir. Deus ele já tinha um plano. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi promovida pela religião ou pelo governo da época, mas Deus, em sua soberania, fez isso através de homens maus que crucificaram Jesus. Como o pastor Sproul nos ensina, aqui, queridos, nós vemos outro maravilhoso exemplo da doutrina da concordância, o qual é crucial para o nosso entendimento da providência de Deus, ou como Deus governa o nosso mundo. Quando Deus realiza a sua vontade, Ele trabalha em, através e pelas decisões reais de pessoas reais. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo: vocês mataram o Senhor, vocês tentaram destruir Jesus, vocês tentaram acabar com o movimento que Jesus estava dizendo, quando Ele disse que Ele era Deus. Vocês tentaram matar Jesus, vocês tentaram destruir Jesus, mas no processo, Deus estava cumprindo a sua vontade eterna. Homens maus mataram o Senhor. Na verdade, queridos, nós matamos o Senhor. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. E Pedro agora se volta para os israelitas e diz que Deus ele cumpriu a sua promessa ao entregar Jesus para ser morto por meio de homens maus. E agora Pedro oferece a vida de Cristo para os assassinos de Cristo, que preferiram, lembram os irmãos, Barrabás, o assassino, o ladrão, o que tinha feito coisas terríveis, mas eles gritaram: solte Barrabás e mate Jesus. E a grande verdade, queridos, nós éramos o Barrabás dessa história. Fomos nós que matamos o Salvador. Mas Pedro agora diz que tudo isso era um plano de Deus desde a eternidade. Queridos, Deus ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Mas olhe no texto, entre os versículos 24 e 28, nós vemos uma segunda verdade. Queridos, Deus ele entregou o seu Filho à morte, mas Deus também cumpre a sua promessa, ressuscitando Jesus Cristo. Queridos, do pior mal, o Senhor fez o maior bem. Assim como os irmãos lembram na história de José, quando José ele perdoa os seus irmãos que o venderam como escravo no Egito, e os irmãos todos medrosos, com medo, achando que José ia mandar passar a espada em todo mundo, e José responde a eles: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e falou ao coração dos seus irmãos. Queridos, Deus ele ressuscita Jesus. Deus ele faz do pior mal, do pior crime que a humanidade cometeu, que foi matar um homem inocente, um homem sem pecado. A perversidade humana mata Jesus, mas Deus planeja salvar os perversos por meio da morte de Jesus. Olha no texto, os homens mataram Jesus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Queridos, Deus levantou Jesus dos mortos. Deus ele ressuscitou o Senhor Jesus. Jesus ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, mas ele foi subindo, e ele foi humilhado, e ele foi cuspido, e por isso Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro, queridos, ele não olha para a ressurreição de Jesus como algo impossível. Pedro, ele não olha para a morte e vê como impossível Jesus levantar dos mortos. Não, olha no texto. Pedro está dizendo que era impossível que ele fosse detido por ela. Pedro, queridos, ele não olha para a ressurreição de Jesus como algo impossível, mas Pedro, ele olha para a morte e a vê como incapaz de deter Jesus, o homem perfeito, o Senhor sem pecado. Pedro, queridos irmãos e irmãs, ele olha não para a ressurreição como algo não natural, mas ele olha para a morte como algo não natural. Porque a ressurreição de Jesus foi uma coisa natural no mundo marcado pela morte e pelo pecado. Queridos, assim como os milagres de Jesus eram as únicas coisas naturais em um mundo marcado pela morte, Pedro estava dizendo, queridos, não era possível que Jesus ficasse morto. Era impossível que Jesus não viesse à vida, porque ele morreu sem pecado. Ele nunca pecou. E quando nós olhamos aqui no texto, é exatamente isso que o salmo que nós iniciamos o culto está dizendo. Jesus, ele não foi deixado à morte porque Deus o levantou da morte, porque era impossível que um justo morresse e não fosse ressuscitado pelo Senhor. Aqueles homens maus achavam que estavam destruindo a vida de Jesus, mas na verdade eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Não é isso, queridos, principalmente para as crianças, para os adolescentes. Eu sempre falo das Crônicas de Nárnia para vocês assistirem, que é muito legal. Há uma cena em As Crônicas de Nárnia, quando o Edmundo ele traz seus irmãos e o Aslan ele entrega a sua vida no lugar de Edmundo. Ele entra com a rainha branca, a rainha má, a feiticeira branca, dentro da cabana do Aslan, e ele sai de lá e ele fala, a rainha ela perdoou Edmundo, mas na verdade o Aslan deu a sua vida no lugar do Edmundo. E quando o Aslan vai lá, ele entrega a sua vida, ele volta à vida, porque nem a rainha má, nem a feiticeira branca conhecia a magia mais profunda. E qual que é a magia mais profunda, queridos? Aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, a tem de volta. Assim como Aslan entregou a sua vida no lugar de Edmundo, ele teve a sua vida de volta. Jesus também recebeu a sua vida de volta, porque a morte não poderia deter o autor da vida. E aqui na cruz, queridos, é o lugar onde Deus demonstra o seu poder. Na cruz, em aparente derrota, na cruz, em aparente vergonha, é na cruz que Deus mostra o seu poder, e é na cruz que Deus destrói todos os seus inimigos. É na cruz que Deus destrói o poder do pecado, o poder do mal e o poder do diabo. É na cruz que Deus derrota a morte. Mas olha entre os versículos 25 e 28. Pedro, então, queridos, ele volta a sua atenção para o rei Davi. Ou melhor, para alguém maior que o rei Davi. O versículo 25. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Queridos, foi com esse salmo que nós iniciamos o culto hoje. E de forma profética, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, Davi, queridos, em muitos salmos, ele se alegra na promessa do Santo de Israel,
que não seria abandonado na morte e não sofreria corrupção. Davi ele fala sobre alguém que está à direita de Deus, alguém que a sua carne não fica na corrupção, não fica debaixo da terra. Davi fala sobre alguém que conhece os caminhos da vida e alguém que se alegra na presença do Senhor. Esse salmo, queridos, é o salmo de um homem que coloca sua fé no Deus que não abandona o seu povo, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Esse salmo é o salmo que alegra o nosso coração como cristãos, porque sabemos que a morte não é o fim, a morte não é a resposta final, mas a morte, queridos irmãos e irmãs, um mal horrível. Desse mal horrível, Deus faz da morte um meio para nós estarmos para sempre com Ele. Esse salmo que Davi escreve 1000 anos antes, é de um homem que está jubiloso e cheio de certeza que não será abandonado no Seol, que não será abandonado no mundo dos mortos, que não será abandonado no inferno. E esse salmo de Davi aponta para essa esperança que nós temos. Você morre, mas você não fica morto. Mas de maneira, queridos, messiânica, de maneira cristológica, Pedro entende que Davi estava sendo profeta, e esse salmo foi a oração de Jesus. Jesus, ele sabia que Deus estava com ele em cada momento da sua vida, e Jesus sabia que quando ele, queridos irmãos e irmãs, dissesse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morresse, Jesus tinha esperança que Deus não o abandonaria na morte. Era essa esperança que nutria o coração de Jesus, a esperança de Davi, de todos os santos e santas, homens e mulheres de Deus, desde o Antigo Testamento, está baseado na ressurreição do Senhor. Porque Deus ressuscitou Jesus, todos os que morrem, crendo nele, também ressuscitarão. E Deus, queridos, ele cumpre a sua promessa, ressuscitando Jesus. E a ressurreição de Jesus é a prova irrefutável de que Deus não abandona o seu povo. Quando Deus ele cumpre a sua promessa, ressuscitando Jesus, queridos, mesmo em meio às piores pandemias, mesmo diante das piores guerras, mesmo diante de coisas terríveis que estão para vir sobre este mundo. Nos últimos dias nós acompanhamos chineses, cristãos chineses, que estavam sendo perseguidos por serem cristãos. E eles tinham que ou deixar de ser cristão, ou o governo cortava lá uma ajuda que eles recebiam. E na China, queridos, é onde o cristianismo mais cresce. Hoje tem mais gente adorando a Deus na Ásia e na China, que fica na China, do que na Europa, que é o berço do cristianismo. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus, o seu triunfo e a sua vitória já destronaram o poder do mal. Porque Jesus ressuscitou, a sua igreja também ressuscita. E nas palavras de Chesterton, queridos, o cristianismo morreu várias vezes, mas ressuscitou outras tantas, porque Deus sabe o caminho para escapar do sepulcro. A igreja já quase morreu, a igreja já quase desapareceu da face da terra, mas assim como Elias lamentando aos irmãos, lembram? Pô, só ficou eu e o Senhor te adorando. E Deus fala: não, existem muitos outros que não se dobraram diante de Baal. Queridos irmãos e irmãs, nós temos um Deus que conhece o caminho para escapar do sepulcro, por isso nós podemos ter a esperança de que Deus continua cuidando do nosso mundo. Mas olhe no texto, a nossa terceira e última verdade, entre os versículos 29 e 33. Deus ele cumpre a sua promessa, entregando o seu Filho, ressuscitando o seu Filho e exaltando o seu Filho Jesus Cristo. Pedro, queridos, ele não quer nos deixar com dúvidas. Ele quer falar claramente. Observe no texto, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo
permanece entre nós até hoje. Queridos, havia uma promessa de um reino sem fim. Desde o Éden, houve uma rebelião no reino de Deus. Na criação, o Senhor era o grande rei de todo o universo. E nós, os seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, éramos homens e mulheres que carregavam em nós, debaixo da autoridade de Deus, a mesma criatividade, a mesma autoridade que Deus tinha para cultivarmos a criação e para desenvolver os potenciais dessa boa criação através da cultura. Quando Deus criou os seres humanos, Deus não criou seres humanos robôs, mas Deus criou homens e mulheres livres no Jardim do Éden para serem vice-regentes do seu reino no mundo. E é por isso que Deus fala para Adão e Eva: vão, cultivem a terra, façam essa terra crescer, tenham filhos, se multipliquem, façam cidades. O plano de Deus é que o Jardim do Éden fosse o mundo todo, e não só um jardinzinho lá perto das terras, onde hoje é o Iraque. E Pedro, queridos, está dizendo que Davi era esse homem que todo o povo de Israel nutria essa esperança. Davi era um patriarca e havia uma promessa de um reino sem fim, um reino davídico sem fim. E nós lemos em Samuel, quando o Senhor faz aliança com Davi, o Senhor diz assim: a minha misericórdia não se afastará do teu descendente, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você e a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa era a esperança do povo de Israel. E é nisso que Pedro vai tocar. Os israelitas estão ali ouvindo Pedro pregar, e Pedro fala: olha, o túmulo de Davi está aqui. Até hoje, vocês vêm visitar o túmulo de Davi até hoje. O pessoal visita o túmulo do rei Davi. Davi está morto. Então, se Davi está morto, ele não pode estar falando dele mesmo. Mas Pedro diz que, como profeta, Davi estava falando de Jesus. Observe o versículo 30. Pedro, queridos irmãos e irmãs, estava dizendo que Davi, como profeta, não estava falando dele, mas estava falando de um dos seus descendentes, que se assentaria no seu trono. E Pedro diz que Davi estava falando sobre a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Queridos, Davi ele não cumpre ele próprio as palavras desse salmo, mas de forma profética, Davi estava falando de outra pessoa. Davi era rei de Israel, mas como profeta, ele olhava para frente e ele sabia, queridos irmãos e irmãs, que haveria uma pessoa da sua descendência cujo reino não teria fim. Davi, de forma profética, fala sobre Jesus, o seu descendente que não ficaria morto. Se você perguntar para um muçulmano aonde está Maomé, ele vai dizer: Maomé continua morto. Aonde está Buda? Buda ele continua morto. Aonde está Confúcio? Confúcio continua morto. Porque todos esses líderes vieram, irmãos e irmãs, para ensinar o que você deve fazer. Jesus não veio primeiramente para nos ensinar o que fazer. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus veio não para nos ensinar o caminho para chegar a Deus. Jesus veio para Ele mesmo trilhar o caminho que nos leva até Deus. Todos esses, assim como Davi, estão mortos. Mas Jesus de Nazaré, o rebento de Davi, aquele que guardou a lei, aquele que cumpriu a lei, aquele que foi verdadeiramente um rei segundo o coração de Deus, que nunca ficou espiando na janela o pecado, aquele que nunca pecou, esse, queridos irmãos e irmãs, se senta no trono de Deus. Porque é isso que Pedro diz, observe o finalzinho aí, o 32 e 33. Deus, ele ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Jesus está exaltado à direita de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Queridos, a igreja agora testemunha a ressurreição. A igreja agora pode ir, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da pandemia, porque Cristo está exaltado à direita de Deus. E ao subir aos céus, Jesus enviou o Espírito Santo, que é derramado sobre toda a igreja, e é o Espírito que nos capacita a sermos testemunhas do Senhor. Nesse último versículo, nós vemos a Trindade, pode observar no texto, presente no cumprimento da obra da redenção. Cristo está exaltado ao lado direito de Deus o Pai, e o Espírito Santo é derramado. Assim como na grande comissão, nós recebemos uma ordem de fazermos discípulos, pois toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Jesus está exaltado sobre toda a criação, e a exaltação de Cristo consiste quando Ele ressurgiu dos mortos, quando Ele subiu aos céus, Ele entrou no céu, Ele se sentou. O homem Jesus, há um homem humano, de carne e osso, sentado do lado do trono de Deus, e Ele virá com poder e grande glória para julgar todas as coisas. Queridos, percebam isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Percebam o Pentecostes. Sons, luzes. E às vezes a gente acha que igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja com barulho. Mas olha o que Pedro faz. Toda a atenção do Espírito Santo não é nele. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que apresenta Cristo. O Cristo que foi entregue por Deus, o Cristo que ressuscitou por Deus e o Cristo que hoje é exaltado sobre todas as coisas. Queridos, 3 aplicações breves para a nossa vida, para a gente colocar em prática. A primeira aplicação: perca a sua vida. O chamado de Jesus é você perder a sua vida. Porque Ele nos diz assim em Mateus: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O chamado de Jesus é vir e morrer. O chamado de Jesus, queridos irmãos e irmãs, assim como Ele deu a sua vida por nós, agora o nosso chamado é dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O chamado do Senhor é venha e morra. O chamado de Deus não é mais a minha vontade. E como Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos do século XX, ele afirma: ortodoxia bíblica sem compaixão é certamente a coisa mais feia neste mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem compaixão das pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entrega a sua vida, assim como Jesus entregou a sua vida por nós. Agora nós devemos servir os nossos irmãos e as nossas irmãs. E como a gente perde a vida? Queridos, amando mais, servindo mais, pensando menos em si. O problema do ser humano desde o Éden é o amor, como Santo Agostinho diz, é o amor desproporcional. Nós amamos demais a nós mesmos, mas o chamado de Deus é amarmos a Ele sobre todas as coisas. Assim a gente vai amar cada coisa na medida certa. Uma segunda aplicação: perca a vida, mas encontre a verdadeira vida. Homens e mulheres encontraram a verdadeira vida quando morreram para si e foram ressuscitados para uma nova vida. E João Calvino, nas suas Institutas, ele dá uma bronca, e eu quero dar essa bronca também em todos nós aqui. Ele diz assim nas Institutas: nessa altura, devo dirigir a palavra àqueles que, não tendo nada de Cristo,
exceto o título. Entretanto, querem ser reconhecidos como cristãos. Que atrevimento deles! Querem gloriar-se em seu sacro santo nome, pois só têm relação de amizade com Cristo, aqueles que o conhecem verdadeiramente, mediante a palavra do Evangelho. Pois bem, o apóstolo Paulo nega que alguém possa receber o correto conhecimento de Cristo, a não ser aquele que aprendeu a despojar-se do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, sendo então revestido do novo homem. Queridos, falsos crentes são uma tragédia para a igreja. E hoje nós sofremos com pessoas que não entendem, que não compreendem, que fomos nós que matamos o Senhor. Eu matei Jesus. E quando eu estou vivendo a minha vida de forma medíocre, quando eu estou vivendo a minha espiritualidade, quando eu desprezo a igreja, eu posso vir à igreja ou não venho. O pastor chama para conversar e não vem conversar. Eu só estou dando evidências de que alguma coisa está errada comigo. Porque verdadeiros crentes apresentam fé e arrependimento. E Cristo, Ele oferece perdão aos seus assassinos e traidores. E quando nós olhamos para a cruz, nós somos constrangidos a mudar de nome ou mudar de vida. Porque é impossível permanecer o mesmo depois de receber Jesus no coração. E uma terceira aplicação, queridos, seja uma testemunha. Esse é o teu chamado. A mensagem da Bíblia é Jesus. A mensagem da Bíblia é que Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o Senhor do universo. Jesus, Ele é o Senhor da história. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Cristo está no centro de todas as coisas. E como nós falamos, Pedro, ele não joga luzes sobre o evento em si, sobre as luzes e os sons no dia de Pentecostes, mas Pedro se junta com a igreja e testemunha, queridos, a morte, a ressurreição e a exultação do Senhor Jesus. Nessa noite, assim como Pedro confronta aquele povo, eu e você também somos confrontados. Nós matamos o Senhor. Foram os nossos pecados que prenderam Jesus na cruz. Mas Jesus oferece perdão aos seus inimigos. E todos aqueles que em arrependimento e fé se chegam a Ele, são recebidos, não com as suas mãos cheias de ira, mas com as suas mãos amorosas, que oferece perdão a todo aquele, como nós vimos no domingo passado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos. Cristo está no seu trono. Contemple o Rei. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor entregou Jesus para morrer em nosso lugar. E o Senhor entregou, não quando nós já éramos teus amigos, mas a tua palavra nos ensina que Cristo foi entregue quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos teus, quando nós ainda estávamos em rebelião contigo. Mas Cristo veio até nós, Ele viveu uma vida perfeita, os milagres apontavam isso. Ele ressuscitou dos mortos e essa é a esperança da nossa fé. Essa é a fé que vencerá o mundo, a fé de que Jesus é o Filho de Deus e todo aquele que crê nele também tem vida em seu nome. Ó Deus, que nós possamos olhar para o Cristo vitorioso, o Cristo exaltado, e que o nosso coração seja constrangido a sermos homens e mulheres que amem o Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, se há em nós ainda algo que tem ferido o teu coração, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Coloque os nossos olhos na tua cruz e que o teu amor nos constranja a vivermos cada dia amando o Senhor e entregando a nossa vida
pelo Teu reino. Fica conosco, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos